O que leva uma pessoa a recorrer ao suicídio? Tomar veneno. Um dos casos atendidos pela Polícia Militar aconteceu exatamente neste local. Um jovem de 32 anos pulou desta ponte e morreu em seguida. Foram vários os casos ocorridos já este ano em Bacabal. Um dos casos que repercutiu foi o de uma jovem de 18 anos que, após desilusões amorosas, recorreu ao suicídio, tomando uma substância identificada por chubinho. Ainda segundo dados do SAMU, só no mês de outubro foram 8 ocorrências envolvendo envenenamento. Ocorrências de envenenamento, têm sido bastante comuns aqui na nossa cidade. De julho para cá, para esse mês de outubro, já foram contabilizadas 23 ocorrências de envenenamento e só no mês passado 8. Então são números bem importantes. O médico alerta ainda para os sintomas que as pessoas apresentam após tomar a substância tóxica. Os pacientes, na maioria das vezes, perdem a consciência, As pupilas, elas ficam contraídas, a gente chama de miose, e o coração, ele pode acelerar, que a gente chama de taquicardia. Aí também os pacientes podem ter sudorese excessiva, entre outros sintomas. E no momento que alguém passa e vê que esse paciente está com esses sintomas, prontamente ligar para o 192 que a ambulância vai prestar os primeiros atendimentos. Para este psicólogo, muitas vezes as pessoas recorrem ao suicídio devido a fatores sociais. Existem fatores que a gente pode estabelecer, fatores familiares, genéticos, fatores individuais, da história do indivíduo, e fatores sociais, culturais. Em termos das questões genéticas, não que o suicídio seja algo genético, mas, por exemplo, famílias com histórico de depressão estão mais propensas a terem pessoas com depressão e, junto com a depressão, virem os pensamentos de suicídio. Em termos da história do indivíduo, existe a possibilidade da pessoa, no decorrer da sua história, enfrentar algumas situações de perda, ou situações de culpa, ou situações angustiantes diversas, que tornam a pessoa vulnerável ao pensamento suicida. A gente costuma comparar como que uma pessoa colocasse a existência dela, vamos supor, como se nossa existência fosse uma rede, e nós temos vários punhos, e cada punho representa áreas da nossa vida que são significativas, áreas importantes que a gente se apega, e isso faz pra gente, isso constrói nosso sentido de vida. Só que algumas pessoas é como se ela tivesse uma rede com um punho só, e elas se tornam muito vulneráveis e dependentes desse aspecto da vida delas, e quando isso se rompe, elas se sentem como sem chão diante do mundo. Mas também existem fatores que são sociais, como, por exemplo, existem algumas culturas, como na Suíça, no Japão, onde a ideia do suicídio ela é menos repudiada como, por exemplo, no Brasil. Então, por exemplo, na cultura japonesa, uma pessoa, quando ela não conseguiu êxito na vida, ou nos estudos, ou profissionalmente, então existe uma cultura de que uma das saídas possíveis é o suicídio. Agora, aqui em Bacabal, essa é uma realidade que parece estar sendo recente, de pessoas cometendo suicídio sequenciadamente, e no caso, tantos relatos que nós temos visto ultimamente, principalmente por envenenamento. Agora, essa é uma questão que a gente vai precisar aprender a lidar, porque isso é um fenômeno, ao meu ver, social, a nossa cultura de despreparo em relação ao sofrimento, ela nos deixa vulneráveis para situações como essa. Ele fala ainda que as principais causas são frustração em relacionamento, projeto de vida e doenças. Olha, em geral, a gente vê casos de pessoas que tiveram dificuldades ou perdas de relacionamento, Isso acontece demais. A maioria dos casos em relação a frustrações diversas em relacionamentos, ou frustrações em relação aos seus projetos de vida, uma doença, e de repente isso desencadeia frustrações diversas,
né, a sensação de que a vida não vale mais a pena. Então, essas são as principais questões que levam a pessoa a ter pensamentos suicidas. Ele ressalta que muitas vezes a fé e a psicologia andam juntas e são essenciais na vida de pessoas que estão passando por momentos difíceis. A gente, como psicólogo, cada pessoa tem as suas próprias crenças, né? E, em geral, a gente observa que existem algumas pessoas que vêm até aqui e têm as suas crenças em relação a Deus, em relação ao Evangelho, fortalecidas, e isso ajuda a pessoa a encarar o sofrimento. Eu não vou dizer de que as demais pessoas estejam despreparadas em relação ao sofrimento, mas pelo menos a gente pode afirmar de que, em geral, as pessoas que, quando elas se apegam à sua fé, elas se fortalecem melhor, né? Elas aprendem a encarar os sofrimentos sem olhar somente para aquela situação imediata e poder transpor o sofrimento e se fortalecer diante disso. Na psicologia, ultimamente, a psicologia está bastante aberta para ideias como essa, de observar o fenômeno da fé, o fenômeno religioso, como uma saída possível. Então, a gente não despreza a riqueza da fé que as pessoas têm, a fé em Deus, a fé no Evangelho, em Jesus Cristo. Essas coisas fazem parte da nossa cultura. E elas são maneiras que a nossa sociedade encontra para poder trilhar caminhos saudáveis. Isso é importante.